Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui na 7ª lição, bem no meio dessa série de 13 lições, onde estamos estudando sobre a missão de Deus e a minha missão. Hoje nós vamos estudar sobre a missão em favor do próximo, uma das grandes missões aí que é deixada a todo cristão, e nós vamos aprender na prática, né? Muito legal a lição desse trimestre, né? Tá nos trazendo lições muito práticas de como nós podemos, no nosso dia a dia, lidar com esse conceito, né? E não é só conceito, é prática mesmo. Então, eu espero que vocês curtam, compartilhem, não se esqueça aí de se inscrever no canal, se você não é inscrito no canal, acionar o sininho, deixar aqui seu comentário logo mais, porque nós vamos ter aqui a participação do Alexandre, do Marcos André e a minha participação lá no final com as perguntas para discussão e para reflexão também. Beleza, pessoal? Então, falta também sempre eu falar que você pode fazer parte aqui, pessoal, da família Entre Linhas no grupo do WhatsApp. Tem os links aqui na descrição de todos os vídeos que nós já lançamos. Você pode clicar lá no seu celular e já fazer parte aí dos grupos. Tem o Família Entre Linhas 1 e 2, o pessoal troca bastante materiais aí da Escola Sabatina. O ADM, que é onde somente os administradores postam coisas, é coisa bem rara. E aí o Política e Religião, que o pessoal fica discutindo política e religião lá, né, em alguns aspectos. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, este é o momento então de você participar aqui do nosso vídeo com os seus comentários, suas impressões, deixando aqui de onde que você nos acompanha, nessas partes aí desse nosso querido planeta. Temos as Olimpíadas dos comentários, 3 primeiros a comentar, né? Tem o pódio aqui. No pódio hoje nós temos a Margarida Mello, o Joivaldo e também lições fortes da Bíblia. Então, valeu, pessoal. Nosso vídeo é lançado todos os sábados às 13 horas, né? Quando algum imprevisto não acontece. Mas vamos lá então aos comentários. Margarida de Mello, boa tarde, irmãos. Feliz sábado, que o nosso Deus continue abençoando vocês. Amém, que Deus continue abençoando a todos nós, né, Margarida? Joivaldo fala, oi, irmão, consegui. Boa tarde a todos. Conseguiu, tá aqui no pódio em segundo lugar, segundo a minha lista que aparece aqui no meu dispositivo. Lições fortes da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos. Feliz sábado, tenhamos um ótimo estudo de lição. Temos sim. E o Joivaldo, depois que assistiu um pouquinho mais do vídeo, ainda deixou um comentário assim, ó. A lição com a história de Jonas deu pano para manga na classe da Escola Sabatina. Se você fosse escolhido para levar a mensagem de arrependimento para a cidade, aonde mais, né, você iria de primeira? Será que você iria de primeira? É a pergunta dele, né, que acho que truncou. E aí ele ainda pergunta, quais os motivos que levaram Jonas a fugir? Ele queria que o juízo viesse sobre a cidade de Nínive e conhecia a misericórdia de Deus, sem contar o medo. Muito legal, a lição foi muito boa mesmo. Margarida Mello deixa ainda assim, que o nosso Deus continue a nos conduzir e nos capacitar em sua missão. E ela diz que eu sou de Recife, Pernambuco. É isso aí, valeu! Mas eu estou hoje em Resende, no Rio de Janeiro. Então, ó, Margarida Mello deixando certinho da onde que ela está, da onde ela veio. Um abraço aí para os nossos irmãos aí do Nordeste, Recife, também aí do Sudeste aí, que é Rio de Janeiro, São Paulo e todos os nossos amigos. Crispim Elcio diz assim, feliz sábado, abençoados. Amém. Você também é um abençoado por estar estudando a palavra de Deus aqui, né, Crispim? Valdenice Marte de Cerqueiras, de Presidente Prudente. Aí, Valdenice, deixando sempre de onde você é. Olá, pessoal da Entre Linhas. Estou muito feliz em participar desse canal, porque ele é maravilhoso aprender mais de Deus com os meninos. Esse quarteto aqui, só abrindo aqui, esse quarteto é inteligente de Deus. Amém, amo vocês. Volta, Ricardo, #CCC. Obrigado, Valdenice Marte Cerqueira. Toda semana deixando aqui o carinho dela, né, com o canal Entre Linhas. Valeu mesmo. A Josefa Ascenso diz assim, oiê, gente linda e abençoada. Deus continue abençoando todos nós por mais privilégio de estarmos aqui juntos estudando a lição 6, né? No caso, os comentários da lição 6. E estamos aprendendo mais da vontade do nosso majestoso Deus para um dia nós sermos alcançados pela sua misericórdia no grandioso dia em que Jesus virá nos buscar. Abençoada semana, pessoal. É isso aí, Josefa. Esse é o nosso espírito, né?
que ele não seja permeado, né, por essa ideia que Jesus volte logo. E olha só tantas coisas, né, acontecendo aí. Então, as dores, né, do parto estão acontecendo. Geraldo Alves Amaral diz assim: esse canal é um canal muito bom papo, saudável. Estou aprendendo muito com todos sobre a escola sabatina. Que legal, Geraldo, esse é o nosso objetivo, trazer aqui, né, alguns comentários. O Alexandre aqui traz sempre um sermão, o Marcos André outro sermão, umas análises muito profundas. Eu gosto muito, sou suspeito, mas eu gosto muito dos meninos. O Ricardo faz falta com as análises dele também, muito boa. Mas, né, graças a Deus estamos aí, firmes e fortes. A Edilza Nascimento, boa semana a todos, vídeo curtido e compartilhado. Obrigado, Edilza, né, pelo carinho e sempre estar curtindo e compartilhando. E graças a Edilza e tantos outros, né, que o canal conseguiu atingir mais de 10 mil inscritos aí, que foi uma luta, né. Temos também o nosso irmão que faltou no vídeo passado, que não deu tempo dele postar, mas aqui no vídeo 6 ele postou. Louvado seja Deus, diz o nosso irmão João Cavaco, lá de Portugal, Lisboa, central de Lisboa. Louvado seja Deus e obrigado pelos pelos preciosos comentários trabalhados e elaborados com o Espírito Santo. Os comentários sobre as motivações para viver a missão com Deus, ele dividiria nas seguintes seções. Primeiro, a emoção da missão. Depois, as concretizações das promessas. 3. A presença de Cristo pelo Espírito Santo na palavra. 4. As experiências, histórias e suas interpretações da vida, né? Mais uma sessão aqui do irmão João Cavaco. 5. O dono do futuro pela profecia? Pergunta ele. E depois, 6. A diversidade como arte de missão, que é a última sessão. E aí as conclusões, dá tempo aqui da gente ler as conclusões. 7. A motivação e os interesses da presença, configuração organizacional, estruturação e funcionalidade ativa das relações com Deus e o próximo. E ele continua aqui dizendo: como resultado dos dons do Espírito, a igreja organiza-se constantemente, porque o mundo está em constante mudança, devido, em primeiro, à dinâmica das criações constantes de Deus em várias dimensões, e também ao conflito existente. Engana-se quem julga que a igreja é um quadro estático e uniformista, num status quo conformista e adormecida na forma e sem vida da diversidade e criatividade. As pessoas mudam constantemente, ou para o bem ou para o mal, e a igreja, com a presença do Espírito Santo, está sempre a aperfeiçoar aos seus filhos que tenham interesse nesse sentido. Em suma, diz aqui o irmão João Cavaco, um dos grandes motivos da missão está na dinâmica do Espírito Santo a nível individual, que se reflete a nível social, quer interior à igreja, quer no exterior, e universalmente em direção à inclusão de tudo e de todos pelo poder transformador em Cristo, dentro das condições em liberdade para com amor à verdade criacional na eternidade. Ou seja, a missão da igreja ela é dinâmica do Espírito Santo na fé dos crentes no mundo para a salvação. Há, no fundo, a mobilização pelo constrangimento do amor de Cristo e o vencer do bem sobre o mal pelo exercício da fé na contemplação de Cristo na palavra, nos diálogos ou orações, e também nos testemunhos vivos dos argumentos, discursos, ensinos e ações para com o próximo, para o ambiente, para uma constante procura de Deus, condicionada também pelas respostas recíprocas de procura do ser humano, que aperfeiçoa os seus interesses no desenvolvimento da sua participação na glória de Deus pela interiorização consentida de Cristo, sempre com o convite: vinde, ide, procurai, buscai, aceitar, etc, 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 diz aqui o irmão João Cavaco. E terminando ele pergunta: os dias das missões infinitas de Deus são bem vivos, e os teus? Quais são os teus interesses com Deus? Que pergunta muito profunda e tem a ver com as perguntas no final dessa lição 7 também, né, sobre os interesses com Deus. João Cavaco, IASE Central Lisboa, com o saber e a cor da fé dinâmica de Cristo no Espírito Santo, na turbulência tempestiva em guerra no mundo. Obrigado, João Cavaco, pelo belo comentário. Fica o convite de você conferir o comentário na íntegra. Eu só resumo aqui, falo mais os tópicos e a conclusão. Então, leia lá, está lá no vídeo 6. E manda um abraço lá para o irmão João Cavaco. Maria Rigg também diz assim: uma abençoada semana para todos, agora às 3h21, assistindo, e Deus abençoe todos que assistem e o Espírito Santo renova a nossa fé. Às 3h21 da manhã, né, assistindo o vídeo. É isso aí, Maria Rigg.
né? Deus é maravilhoso aqui com esse recurso, né? Helena Saraiva, outra querida, toda semana marca presença aqui com o CCC, vou fazer aqui, ó, CCC, que é curtido, comentado, compartilhado. Vocês são uma bênção, hashtag fui até o final, feliz semana. Também temos a participação aqui da nossa querida Sandra Bittar. Olá, meninos e grande família Entre Linhas, espero que todos estejam muito bem. Aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, tá tudo bem. A lição, como sempre, nos auxilia a fortalecer a nossa fé. E ela abre aspas. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Tudo a respeito de Cristo, nascimento, vida, morte e ressurreição, nos mostra que realmente Cristo é Deus. Os apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo, compartilharam o Evangelho de forma a ampliar o conhecimento acerca de Cristo para o mundo. Hoje, nós continuamos a levar a mensagem da esperança, a tentar para que somente o Espírito Santo nos capacitará para a missão. Ao falar sobre Cristo para algumas pessoas, pode ocorrer o mesmo que aconteceu com os discípulos, quando as mulheres falaram sobre a ressurreição de Jesus. De imediato, os discípulos, não aceitaram, né? Para ressensibilizar as pessoas, devemos testemunhar Cristo em nossas vidas. Cada um de nós tem um tempo para entender e aceitar algo que não visualizamos. Exatamente, Sandra. Sabemos que somente o Espírito Santo trabalhará na pessoa. Ao aprofundar o nosso relacionamento com Cristo, passamos a conviver com Ele de forma real, viva e única. Exatamente, né? Realmente você passa a viver com Cristo diariamente de forma real, viva e única. Muitos de nós já vivemos por uma experiência concreta com Cristo e necessitamos relatar para o mundo a nossa vivência com Deus. Necessitamos buscar o Espírito Santo para solicitar a direção que devemos seguir, como agir, o que fazer e o que ser e colocar sob o controle do Espírito Santo, né, dele. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que Deus está no controle, que Ele cumpre as promessas. As profecias que já se concretizaram fortalecem a nossa fé. Conhecer a verdade nos liberta. Necessitamos estar em comunhão com os irmãos para nos fortalecer na fé. Hoje as dificuldades são muitas. Questões de relacionamento, preconceitos dos mais diversos, valorização do eu em detrimento do próximo, entre outros. A igreja é um hospital e nós estamos mais do que doentes. Entender e reconhecer que somos pecadores miseráveis nos auxilia a buscar sempre auxílio em Cristo. A missão é uma obra contínua. Os resultados podem não ocorrer de imediato, mas tendes bom ânimo, entre aspas, pois o impossível é especialidade de Deus. É isso aí, Sandra Bittar quase está respondendo também as perguntas lá para a reflexão de hoje. Muito agradecido e feliz pelo empenho de vocês e por estudar a lição com vocês. Hashtag fui até o fim, hashtag volta Ricardo, grande abraço, Deus abençoe a todos, manda aqui a nossa querida amiga Sandra Bittar. Também fico muito feliz, Sandra, de todo sábado aqui, todo vídeo ler o seu querido comentário aqui, especial aqui do Entre Linhas. Adriana Kuhn deixa também o comentário assim, ó. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos André e também, né, o Ricardo aí que tá meio sumido, fazendo seus estudos, né? Lição e Bíblia na mão, vamos que vamos já, lição 6, mês 11, como disse o Alexandre, já está descongelando o Roberto Carlos. Ele falou, né, do Roberto Carlos e a Simone cantando o hino, né, quem assistiu aí o vídeo 6. Sou grata a vocês porque nessa correria de loja aqui, que não temos tempo para nada, encontramos vocês para compartilhar a palavra para nós. Deus continue abençoando vocês sempre. Obrigado aqui, Adriana. Hashtag fui até a pergunta final com o Lúcio. Hashtag volta Ricardo, quarteto não se forma com 3. A hashtag aqui da Adriana com volta Ricardo, quarteto não se forma com 3. E hashtag faz o canal João Cavaco. Ei, irmão João Cavaco, o dia que ele achar um discípulo lá que mexe com as internet dele, daria um canal muito legal. Eu seguiria o irmão João Cavaco, eu ouviria o podcast dele lá, as falas dele toda semana. Vamos lá, vamos continuar aqui os comentários, né? Maria Feitosa diz assim, boa tarde, o pastor Marcos André comentou a pergunta do rodapé, que o Senhor abençoe muito, obrigado. CCC, curtido, comentado e compartilhado aqui pela nossa querida irmã Maria Feitosa. Ela diz assim, tenho compartilhado a lição com pelo menos 6 pessoas e mais o grupo aqui da Escola Sabatina. Vamos ajudar o canal a crescer, pessoal. Esse comentário da lição é perfeito, tenho aprendido muito, que Deus abençoe muito vocês. E ela deixa aqui o CCC. Maria Feitosa, eu também aprendi muito com esse canal, já são 6 anos, quase 7 anos aqui de canal. Aprendi muito com esses meninos, com o Ricardo, com o Alexandre, e depois veio o Marcos aqui acrescentar ainda mais.
Terminando aqui os comentários, ainda temos Esmeralda Viana, minha querida sogrinha lá de Maringá. Alexandre Roberto Carlos Congelado foi boa, mas a explicação da lição foi sempre maravilhosa. Também temos aqui um user UW9CX8EV9U. Ótima pregação, pastor. Tem que alterar lá o seu usuário. A Adriana ainda deixa assim: voltei só para falar do Marcos, nos ajudou muito com 3 tópicos e ainda fez o comentário de rodapé. Sempre show vocês. E o último, Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha. Oi, gente do Entre Linhas, mais uma lição maravilhosa. Que o nosso Senhor nos ajude a estarmos motivados para cumprir a missão. Grande abraço desde Astúrias, Espanha. Esses são os comentários aqui que nós tivemos até o momento que nós gravamos esse vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Obrigado por muitos que estão assistindo esse vídeo. Mais de 1000 pessoas assistem esses vídeos aí todas as semanas, né? Claro, não tenho tempo aí de comentar, mas estão curtindo o vídeo, compartilhando, isso é o que interessa, e principalmente estar aqui ouvindo, né, as falas e entretendo a mente com coisas espirituais. Acho que esse é o principal objetivo aí do canal Entre Linhas, né, ocupar um espaço dentro aqui da plataforma digital com conteúdo que te leve mais próximo da palavra de Deus e aí mais distante de outras tranqueiradas que tem tanta aí, né, pessoal? Vamos então ao que interessa, vamos tentar estudar aqui sobre essa missão para o próximo aqui, se nós vamos conseguir praticá-la. Será, pessoal? É difícil? É fácil? Que é onde nós podemos melhorar. Vamos, nesse momento, chamar o Alexandre, mas antes, né, vamos ter aqui uma palavra de oração, afinal de contas, vamos tratar de assuntos espirituais. Então, como diz sempre o irmão João Cavaco, na direção do Espírito Santo, né, irmão João Cavaco? Então, vamos clamar aqui a Deus, o Espírito Santo, nesse momento. Santo Deus, humildemente, Senhor, nos curvamos perante o Teu trono de graça, para nesse momento clamar que o Senhor nos ajude. Derrame o seu Santo Espírito para que cada ouvinte aqui desse material, também o Alexandre, que ainda vai gravar isso aqui para nós e logo mais aqui será reproduzido, as suas falas, o Marcos André, a minha fala também com as perguntas, que tudo isso, ó Pai, nos aproxime de Ti e nos ajude a mantermos uma melhor comunhão, uma comunhão mais estreita e também motivarmos cada vez mais para a missão que o Senhor designa a cada filho Teu, Senhor. Por favor, continue a usar esse ministério, a abençoar a vida de tantos, principalmente a nossas que produzimos esse material. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas, meu abraço, minha saudação a todos vocês. É muito bom estar aqui para mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma série de estudos, e agora, lição de número 7, missão em favor do meu próximo. Uma lição muito bonita, uma lição com bastante curiosidade, e vou tentar buscar aqui até uma entrelinha raiz com uma pitadinha de Ricardo, assim, com um gostinho de Ricardo para quem está com saudade. Vamos falar um pouquinho de traduções, fazer uma interpretação aqui, tentando buscar do texto grego, do texto do Receptus, para a gente ter uma comparação aqui entre diferentes momentos em que se perguntam ou se questionam a Jesus como ir para o céu, como receber a vida eterna, como herdar a vida eterna, ou como ver a vida eterna, como ver o reino. Vamos começar com o verso para memorizar. Lição de número 7, missão em favor do seu próximo. Parte de uma lição maior, missão de Deus, minha missão. E o verso para memorizar está lá em Lucas 10, 27, diz assim: a isso ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Acho interessante a gente lembrar do contexto em que essa cena acontece. Jesus, ele está contando de um sábio, um doutor da lei, que procura e que pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, ela vem na forma de uma parábola depois. Uma parábola já muito conhecida nossa, que é a parábola do bom samaritano. E vocês vão conversar sobre essa parábola com o Marcos André depois.
lá para frente, na lição de quinta-feira, de quarta-feira. A lição de sábado, ela vem falando um pouquinho dessa ideia do amor. Você quer ser salvo? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E a lição nos traz uma pergunta inquietante. Tudo bem, amamos a Deus, mas como nós demonstramos esse amor no nosso dia a dia? Como demonstrar esse amor na nossa vida? E a resposta vem no texto da lição dizendo que a gente demonstra o amor a Deus por meio da manifestação do amor ao próximo. E eu não consigo deixar de pensar aqui no texto em que Jesus fala: sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A ideia é de que um coração que ama genuinamente a Deus necessariamente manifesta esse amor pelos outros, manifesta esse amor pelo próximo também. A lição de sábado termina ainda com um texto de Gálatas 5, versículo 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ou, se vocês não são capazes de amar ao seu próximo que vocês veem, como vocês poderão amar a Deus a quem não veem? Lição de domingo, a pergunta mais importante. E a lição de domingo vem com o texto imediatamente anterior ao verso para memorizar. É o texto de Lucas, capítulo 10, quando um certo doutor da lei, no versículo 25, pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? E agora vamos um pouquinho para algumas palavras. Herdar. O que fazer para herdar? A palavra herdar aqui no texto em grego é kleronomeo. E o que significa kleronomeo? Quer dizer participar, obter, receber por herança. A escolha das palavras, muitas vezes ela pode dizer muito sobre aquele que diz. Esse doutor da lei, ele procura com a seguinte pergunta: o que fazer para herdar, receber, obter? Essa palavra, kleronomeo, ela indica que esse doutor da lei, ele já tinha uma premissa. A premissa que ele tinha é de que a salvação era algo que você recebia por pertencer a uma nação, a nação judaica. Ele recebia por herança. Herança a gente recebe, gente, por pertencer a uma família, por pertencer a um grupo, por ter um determinado nascimento. Quando ele procura Jesus e fala, o que fazer para herdar? Ele está partindo da premissa de que salvação é algo que a gente herda. Ele, como judeu, se via, por ser descendente de Abraão, merecedor da salvação. E ponto. Percebe como a escolha da palavra nos diz algo? Herdar quer dizer que eu recebo por nascimento. Obter, ou receber, ou participar, vem da ideia de que salvação é algo que eu tenho, é uma posse. Outro texto muito interessante que fala dessa mesma questão, não está na lição, mas vamos para as entrelinhas aqui, é o texto de Mateus 19, 22. Quando o jovem rico procura Jesus e pergunta: que farei eu de bom para ser salvo? A palavra aqui usada é echó, que significa achar,
encontrar, segurar. Que farei eu de bom para achar a vida eterna? Que farei eu de bom para encontrar a vida eterna? Que farei eu de bom para segurar a vida eterna? Existe uma honestidade tão maior no jovem rico. Enquanto o doutor da lei, do texto de Lucas 10, 25, ele pergunta o que fazer para herdar, numa ideia de nascimento, de superioridade judaica. O jovem rico pergunta o que fazer para encontrar. Ele está procurando. Quer dizer, ele não presume que é algo que ele vai receber por ser judeu. Tem honestidade aqui, ele está desesperado. Ele não se sente salvo. Ele é judeu, os mestres da lei dizem para ele que ele está salvo, ele age certo, ele faz o que é correto. Mas ele não se sente salvo, ele sente que falta algo. Então ele pergunta para Jesus, o que eu faço para segurar a vida eterna? O que fazer para reter, para encontrar a vida eterna? Ele está procurando a vida eterna. Bonito, né? Percebe como a escolha das palavras diz muito sobre aquele que diz. A terceira passagem que eu quero trazer para vocês é a passagem de Jesus e Nicodemos. Nicodemos procura Jesus com subterfúgios à noite, escondido, e ele procura Jesus e fala: eu sei que você faz maravilhas e que ninguém que faça tal coisa não vem da parte de Deus, você deve vir da parte de Deus e tal. E Jesus corta esse papinho de Nicodemos. Jesus fala assim: em verdade te digo, se não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver a vida eterna, não poderá ver o reino. A palavra ver que Jesus usa é oral. A minha pronúncia no grego não é a melhor de todas. Mas quando a gente vai lá para o texto, a palavra grega que Jesus usa aqui, na tradução do texto Receptus, ela pode ser usada exatamente como essa: enxergar, ver ou experimentar. Pode ser usada para isso também, experimentar. Para o doutor da lei, a salvação é algo que você recebe por herança. Para o jovem rico, a salvação é algo que você procura, encontra e segura. Para Jesus, a salvação é algo que você experimenta. Percebe como a escolha das palavras diz muito sobre aquele que diz. Jesus nos convida para experimentar a salvação. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o vinho. Esse vinho é meu sangue, esse pão é minha carne. Quem beba dessa água jamais terá sede. O convite de Jesus para nós não é para nós encontrarmos a salvação. É para nós experimentarmos a salvação, vermos a salvação, vivermos a salvação, comermos e bebermos da salvação. Porque a salvação é Cristo Jesus. E você, meu irmão, e você, minha irmã, está procurando desesperadamente a salvação como o jovem rico? Esperando que a salvação seja um paraíso no futuro para onde você vai ir e aonde você vai entrar? Sem entender que a salvação é algo que você experimenta hoje, como diz Jesus? Ou talvez esteja você como o doutor da lei, esperando herdar a salvação por pertencer à igreja adventista,
ou a igreja católica, ou a igreja metodista, ou a igreja luterana, ou por ser cristão, ou por ser judeu, espera você herdar a salvação? Ou como Jesus convida Nicodemos, você quer ver a salvação, você quer experimentar a salvação, hoje, já, agora, imediatamente. A escolha das palavras diz muito sobre quem diz. Diz muito sobre quem diz. O doutor da lei aqui, ele não procura Jesus com uma pergunta honesta. Ele não procura Jesus com uma pergunta genuína. Ele tentava fazer alguma armadilha, ele tentava ver o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer que a salvação vem dos judeus, que a salvação não vem dos judeus? O que fazer, ó mestre, para herdar a vida? Ele tentava manipular Jesus para uma pergunta. E ao fazer a pergunta, ele já fala muito sobre a visão que ele tinha. Mas essa pergunta é muito importante. Jesus não se priva de respondê-la. Mesmo que não houvesse boa intenção por parte de quem perguntava, Jesus vê ali uma oportunidade de falar do Evangelho. E por que Jesus fala? É porque falar da salvação é central, é essencial, é necessário, é fundamental. 1 Coríntios, capítulo 15, 30 a 32, Paulo fala que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A salvação é fundamental, porque a salvação traz sentido para a nossa existência. A salvação, a perspectiva de uma vida eterna, eterna de sentido, de significado hoje, já, e no futuro, eternamente, traz sentido para a nossa existência. Jesus não podia ficar em silêncio, porque Jesus precisava oferecer sentido para a vida do doutor, do mestre da lei. Mas a resposta de Jesus, ela começa de uma forma muito sábia. Jesus começa a resposta com outra pergunta. E aqui lembra muito a maiêutica, que era um método do filósofo Sócrates, que ensinava por meio de pergunta. Jesus responde da seguinte forma: o que está escrito na lei? Como você a lê? Aqui, Jesus ele se aproveita da vaidade do interlocutor. Ele desmascara que a vontade do mestre da lei não era ouvir, mas era ensinar e falar. O mestre da lei não procura Jesus para aprender, ele procura Jesus para falar e para papagaiar da sua verdade, da sua sabedoria, da sua eloquência. Então Jesus dá para ele o palco que ele esperava. E o surpreende com isso, porque ele não esperava receber de frente e de pronto esse palco. Jesus pergunta: o que diz? O que está escrito na lei? Como você lê? Ao perguntar para o mestre da lei, Jesus o força à reflexão. Jesus o faz pensar. Jesus aponta para a palavra que diz a lei. Talvez mais importante aqui, Jesus esteja falando, mais importante do que a minha opinião, ou mais importante do que a tua opinião, é o que diz a lei, o que diz a palavra. Mas como a gente sabe que existem diferentes interpretações da lei, o grande lazer desses mestres da lei era debater as diferentes interpretações da lei, era isso que eles faziam o dia inteiro, era o objetivo da vida deles, debater interpretações da lei. Jesus pergunta: como você lê? O que está escrito nós sabemos, mas como você lê? E aí chegamos no verso para memorizar. A isso lhe respondeu ele: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Essa resposta vocês vão explorar na lição de terça-feira com Marcos André. A gente fica por aqui. Um abraço para todo mundo
e até a próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, usando como método a nossa lição da Escola Sabatina. Semanalmente nós nos unimos aqui, o Lúcio e o Alexandre, lá de Campo Mourão, no interior do Paraná, eu aqui de Teresópolis, no interior do Rio de Janeiro, com o propósito de fazer chegar até você um pouco da nossa compreensão da lição da Escola Sabatina. Eu espero que a nossa compreensão contribua para o seu crescimento, para que você possa se aproximar um pouco mais da vontade do nosso Deus que é expressa na Bíblia Sagrada. Eu vou dar continuidade a partir da lição de terça-feira, cujo título é Para Herdar a Vida Eterna. Nessa semana, o autor trouxe um encontro de um homem, um mestre da lei, provavelmente um fariseu, com Jesus. Esse homem trouxe uma pergunta legítima, uma pergunta relevante, porém com uma intenção equivocada. Jesus Cristo, conhecendo o coração desse homem, ao invés de o responder, fez com que ele mesmo refletisse a respeito daquilo que ele estava falando, com uma pergunta, na verdade, com duas perguntas. Ele perguntou: o que está escrito na lei e como você interpreta? Essa referência à lei não é a referência aos 10 mandamentos em si, mas provavelmente à Torá, ou mesmo a todo o Antigo Testamento, já que o apóstolo Paulo se refere a todo o Antigo Testamento em algum momento como a lei. Ele cita, por exemplo, o livro de Isaías e chama esse livro de livro da lei. Então, nós podemos crer que ele estava se referindo às Escrituras, Jesus estava se referindo ao que a Bíblia dizia e como ele interpretava aquele texto. E a resposta dele, que nós encontramos em Lucas, no capítulo 10, versos 27 e 28, é a seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Essa resposta estava correta. O intérprete da lei respondeu corretamente a sua própria pergunta, o que nos mostra que teologicamente ele estava alinhado com aquilo que Jesus cria, com aquilo que Jesus ensinava. Provavelmente, como eu disse, ele era um fariseu. Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 23, ele diz que os seus discípulos e a sua audiência deveria fazer corretamente aquilo que os fariseus ensinavam. Eles só não deveriam agir como os fariseus, porque os fariseus ensinavam, mas não agiam de acordo com aquilo que ensinavam. Por isso Jesus os chamou de hipócritas. A hipocrisia é como se fosse um teatro. A palavra hipócrita originalmente se referia a um ator, alguém que representava um papel. Então, teologicamente, aquele homem estava correto na sua interpretação. Prova disso é que Jesus elogiou a sua resposta. Quando ele deu a resposta, Jesus falou: você respondeu corretamente, faça isso, ou seja, age de acordo com aquilo que você respondeu e você viverá, você encontrará a vida eterna. A maioria dos crentes conhece a resposta certa às questões teológicas. Existem casos muito raros de pessoas que não conhecem e por isso agem de forma equivocada. Ou em alguns detalhes muito específicos, às vezes as pessoas não têm conhecimento. No entanto, naquilo que diz respeito ao grande conjunto das coisas, todos nós temos conhecimento. O que nos falta realmente é atitude, o que nos falta é representar da maneira como nós cremos as nossas atitudes. Assim como fez com aquele homem, Jesus nos chama à prática. Se nós conhecemos e não estamos agindo de acordo com aquilo que nós conhecemos, de certa forma nós estamos agindo como os fariseus. Nós estamos sendo hipócritas, ou seja, vivemos uma fé distante daquilo que nós professamos. Nós vivemos uma fé diferente daquilo que já foi nos revelado pelas Escrituras. E isso significa o quê? A própria Bíblia nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Dessa forma, nós estamos agindo como alguém que vai até a farmácia porque foi diagnosticado com algum tipo de doença, compra o remédio, um remédio muito caro, porém
quando chega em casa põe na prateleira e não toma o remédio. Essa não é a atitude de quem quer ser curado, de alguém que quer ser moldado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só se torna relevante quando ela se torna prática, quando nós agimos de acordo com aquilo que professamos. O autor traz aqui um texto de Tiago, diferente desse que eu li, e ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se aquecer e se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito que há nisso? Nós muitas vezes agimos dessa forma. Quando alguém apresenta uma necessidade, nós dizemos que vamos orar por aquela pessoa, nós nos compadecemos daquela pessoa, mas não agimos de maneira prática. E muitas vezes o agir está dentro das nossas possibilidades. Às vezes nós podemos, através da nossa influência, através da palavra de consolo, ou mesmo através do nosso recurso financeiro, atender aquela pessoa que está necessitada. E aqui no rodapé nós temos aquela pergunta para atender aí a solicitação de alguns irmãos. É muito importante quando você interage com o canal nos pedindo algo. Isso é importante para que a gente possa adequar aqui as suas necessidades. A pergunta de hoje, de terça-feira, é: quanto você se importa com o bem-estar dos outros? A pergunta aqui não é uma referência ao quanto você se compadece das pessoas, mas o quanto você tem agido para atender às necessidades das pessoas. Você tem se empenhado para atender às necessidades daqueles que estão ao seu redor? Se sim, você se compadece realmente. Aqui o autor nos cita Filipenses no capítulo 2, verso 4, o contexto ali, ele está falando que nós devemos agir segundo o exemplo de Jesus, que não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Pela graça de Deus, como aprender a se importar com os outros? Nós precisamos aprender que a compaixão não é um sentimento inútil. Quando nós nos compadecemos, é porque Deus está nos chamando para agir em favor de outras pessoas, para agir em favor das necessidades das pessoas. Se você age segundo a compaixão que você realmente tem compaixão. Senão, você apenas tem um sentimento que é passageiro. O sentimento, ele vem e daqui a pouco você já se esqueceu. Mas quando você age, você marca para a eternidade a sua ação. Na parte de quarta-feira nós temos o título Amar os outros como a nós mesmos. O amor próprio é algo salutar, é algo saudável. Porém, se nós amamos tanto a nós mesmos a ponto de não ter como atender às necessidades dos outros, isso já não é mais amor. Isso é egoísmo. E a Bíblia deseja tratar o nosso egoísmo com compaixão, transformar o nosso egoísmo em compaixão. Significa que nós precisamos atender às necessidades dos outros com a finalidade de tratar o nosso egoísmo, que é gerado pelo pecado. O pecado é quando nós desejamos atender somente às nossas próprias necessidades, passando por cima, inclusive, das necessidades dos outros. O que significa atender às necessidades dos outros? Significa que nós vamos precisar abrir mão de algum dos nossos luxos, algum conforto, ou mesmo de alguma necessidade nossa para atender uma necessidade maior de outra pessoa. E aqui o autor nos pede para ler Mateus no capítulo 22, dos versos 37 a 40. Esse texto nos apresenta uma história muito parecida com a de Lucas no capítulo 10. Pode até ser a mesma história contada sobre uma perspectiva diferente, sob o olhar diferente de dois autores. A resposta de Jesus foi muito similar à resposta que o homem deu lá em Lucas, no capítulo 10. Jesus Cristo citou a lei, a Torá, em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 5, que fala do amor a Deus sobre todas as coisas, e também Levítico, no capítulo 19, verso 18, que fala do amor ao próximo. Então, Jesus Cristo apresentou esses dois preceitos da lei. E aqui eu destaco o seguinte: Jesus apresentou o preceito do amor a Deus e ao próximo como um fundamento da lei. Um fundamento importante da lei é o amor. O próprio apóstolo Paulo diz que se nós praticamos obras de caridade, fazemos o bem, fazemos
pregações maravilhosas, mas não temos amor, aquilo é como um sino que só faz barulho e não tem nenhuma linguagem, não apresenta nenhuma linguagem útil. Assim, então, todos os nossos atos eles devem ser mediados pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Quando nós amamos e agimos de acordo com o amor que nós temos pelo próximo, e nós devemos nos lembrar que o amor ele não é um sentimento. O amor apresentado na Bíblia ele não é um sentimento, mas é uma ação. Quando Deus amou o mundo, de tal maneira ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus o motivou a dar o que havia de mais precioso. O nosso amor também pelo próximo e por Deus deve nos motivar a agir de maneira prática. Quando nós identificamos uma necessidade, nós devemos ser motivados a agir mesmo que aquilo tenha para nós algum tipo de custo, mesmo que aquilo seja custoso. Afinal, o nosso amor deve ser similar ao amor de Deus, que deu o seu próprio Filho, que entregou a vida do seu próprio Filho por nós. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, pela prática da justiça, misericórdia e do amor ao próximo, demonstramos amor a Deus. Quando nós fazemos pelo próximo, nós estamos fazendo para Deus. Lembra do encontro de Jesus com os salvos lá em Mateus, no capítulo 25? Ele diz assim: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês me visitaram. Nós fazemos ao próximo porque ele é a imagem e semelhança de Deus, ele é um filho de Deus pelo qual Jesus Cristo morreu. Não cabe a nós julgar aquela pessoa, nós não podemos dizer assim, não, mas ele está preso porque ele é um criminoso, ou dizer, ele está passando fome porque ele é um preguiçoso, ou dizer, ele está desempregado porque ele é um mau funcionário. Não cabe a nós fazer esse tipo de juízo, porque nós não estamos fazendo para aquela pessoa, mas para Deus. Nós estamos agindo em resposta ao que Deus fez por nós. Quando Deus nos alcançou, nós também não merecíamos. Nós éramos pecadores, destituídos de qualquer tipo de amor por Deus, mas Deus se aproximou de nós, entregou o seu Filho e fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos responder com amor. Essa é a resposta que nós devemos dar, uma resposta. Cada ato de caridade, cada ato de amor que nós praticamos deve refletir a resposta àquilo que Deus fez por nós. A prática de ritos destituídos de amor não passa de hipocrisia. Quando nós vamos à igreja fantasiados de crente, quando fazemos carinha de anjo, quando vamos à frente fazer bonitas orações, cantar belas canções, mas não agimos de acordo com aquilo que nós estamos cantando, que nós estamos orando, que nós estamos professando, nós somos apenas atores, nós somos apenas hipócritas, como os fariseus faziam no passado. Ou seja, nós temos uma religião que é apenas uma casca, que não tem função prática na nossa vida, que não nos transforma, que não nos leva a agir de acordo com aquilo que Jesus agiria. Jesus jamais passaria por um necessitado sem estender a mão. Jesus jamais deixou de se compadecer de uma pessoa que tinha necessidade. Em Mateus, no capítulo 23, verso 25, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Talvez Jesus esteja olhando para nós hoje e dizendo: ai de vós, cristãos, ai de vós, adventistas do sétimo dia, ai de vós do canal Entre Linhas. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós professamos. Esta é a verdadeira religião. Na parte de quinta-feira nós temos o título A História Atual do Bom Samaritano. E aqui o autor começa a fazer a aplicação prática sobre essa história nos dias de hoje. Como essa história é relevante para nós ainda hoje. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que colocar o mandamento do amor em prática é tão difícil hoje como foi há 2000 anos atrás. Nós corremos o risco de cumprir apenas as regras da lei sem cumprir o mandamento do amor ao próximo. E por isso, talvez, seja tão difícil para nós cumprir aquilo que a lei determina. A lei é um fardo para nós. É por isso que é tão difícil dizimar, é por isso que é tão difícil ofertar, é por isso que é tão difícil
praticar o amor ao próximo no que diz respeito a atender alguém com uma cesta básica, e mais do que isso, é praticamente impossível cumprir a missão, que é o tema da lição desse trimestre, se nós não nos compadecemos das almas que estão se perdendo, se nós não entendemos a missão sob o ponto de vista do amor de Deus. Jesus saiu do céu para vir salvar as pessoas que estão ao nosso redor, e nós nem sequer levamos uma palavra para as pessoas, nós nem sequer agimos como cristãos na presença delas para que elas possam se convencer então daquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Se nós não entendemos isso, vai ser muito difícil e talvez até impossível testemunhar para as pessoas, mesmo que estejamos cumprindo todos os preceitos da lei no que diz respeito às regras exteriores, ainda assim nós vamos ignorar o fundamento da lei, que é o amor. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que na história de Jesus, tanto o ladrão como o sacerdote e o levita foram egoístas. É importante compreendermos isso, que tanto o ladrão quanto os religiosos estavam no mesmo nível no que diz respeito ao amor, porque eles foram egoístas, eles pensaram apenas em si mesmos, apenas nas suas próprias necessidades. O ladrão tinha uma necessidade, queria aqueles bens, foi lá, agrediu, matou e deixou o homem à beira do caminho a morrer. Os religiosos não queriam se contaminar, queriam se manter puros, pensando apenas em si mesmos, e também não atenderam à necessidade. E nesse nível, todos eles estavam iguais. Apenas o bom samaritano agiu como deveria agir realmente. Terceiro ponto, quem é o meu próximo? A pergunta foi definitivamente respondida por Jesus. Jesus não nos chamou para amar o nosso semelhante. Quem é o semelhante? É aquele que é praticamente uma imagem de mim mesmo. Alguém que pensa como eu, que se veste como eu, que frequenta a mesma igreja, que tem os mesmos hábitos, que tem a mesma forma de falar e a mesma forma de pensar. Não, Deus nos chamou para amar o próximo. Quem é o próximo? É todo aquele que está necessitado sob a minha influência, sob a minha área de atuação. Inclusive, o amor ao próximo se estende até mesmo aos animais. No mandamento do sábado, Deus inclui os animais que não devem levar cargas nesse dia. Deus também inclui nesse mandamento pessoas que estão necessitadas de outras nações, estrangeiros que estão passando pelo caminho, pessoas com quem nós não temos um relacionamento próximo, mas que necessitam da nossa ajuda, que necessitam da nossa mão estendida. Então, o amor ao próximo, ele é muito mais amplo do que nós imaginamos. A história do bom samaritano é uma história interessante, porque o homem à beira do caminho, ele estava desmaiado, semi-morto, né, como a Bíblia descreve, e, portanto, não poderia identificar pelo sotaque, não poderia identificar pela a sua nacionalidade ou a sua origem, ele não poderia opinar sobre absolutamente nada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós não devemos julgar pelas aparências exteriores. O que o bom samaritano levou em consideração ali era apenas que aquele homem tinha uma necessidade. Ele não julgou por nenhuma atitude. É provável que aquele homem pudesse ser um judeu, e se ele estivesse naquela condição, é bem provável que ele não fosse atendido, mas isso não foi impedimento para que ele agisse, porque ele entendeu a necessidade daquele homem e, a custo próprio, ele gastou daquilo que tinha, das suas reservas, para atender a necessidade. Assim também nós devemos agir em favor daquele que é necessitado. O próximo não é necessariamente o meu semelhante. Devemos ter isso em mente, que mesmo aquele que é diferente de mim é alguém por quem Cristo morreu. Ainda na parte de quinta-feira, nós temos o desafio da semana. Ore diariamente por alguém diferente de você, ou mesmo por alguém que você não gosta. Eu espero que você não tenha ninguém de quem você não gosta. Eu espero que você ore apenas por alguém que discorda de você, por alguém que não gosta de você. Eu espero que você não tenha esse tipo de sentimento por ninguém. Mas se por acaso você tem, que oportunidade maravilhosa de se aproximar dessa pessoa através da oração, se compadecendo dela, tentando calçar os sapatos dela, se pondo no seu lugar. E o desafie-se
liste pelo menos 3 nomes de conhecidos seus, não adventistas ou não cristãos, né? Identifique suas necessidades emocionais, físicas e sociais e considere como cuidar dessas necessidades. O que você pode fazer por eles na próxima semana? Se tem alguém perto de você que você pode atender às necessidades da pessoa, essa é uma excelente oportunidade, mas tome cuidado para não deixar transparecer que você está ali com superioridade, auxiliando, ajudando. Não, você está ali como um irmão para servir, para que a pessoa veja em você as mesmas atitudes de Jesus, alguém que se compadecia das pessoas, que estendia a mão ao necessitado, alguém que amava verdadeiramente. Então manifeste esse mesmo sentimento pelas pessoas que estão necessitadas. E na conclusão eu trago aqui 3 pontos que eu considero importantes nessa lição. Jesus respondeu ao intérprete da lei com cortesia e atenção, apesar das suas intenções. O amor ao próximo é o fundamento da fé, da religião e do relacionamento com Deus. O verdadeiro amor se mostra real pela prática. Jesus disse em Mateus, no capítulo 10, verso 28, faça isso e viverá. O nosso convite para agir ainda é o mesmo. Faça isso, haja dessa forma e você viverá a vida eterna. E para terminar, eu trago esse texto do livro de Tiago, no capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão e a viúva nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Geralmente eu trago aqui no final, para encerrar, a frase de algum autor que traga um resumo daquilo que foi estudado na semana, mas eu acho que nenhum autor traria um resumo melhor daquilo que nós estudamos do que esse texto bíblico. A verdadeira religião, a religião que Deus espera de nós, é que sejamos justos, atendamos às necessidades das pessoas e que nos separemos do mal. Esse é o convite que Deus está nos fazendo hoje através da lição que nós estudamos nessa semana. A lição do bom samaritano não é a lição a respeito de um homem que auxiliou outro que estava caído à beira do caminho. É a história de um Deus que largou o céu para vir atender aqueles que foram salteados pelo diabo, que estavam à beira do caminho, prontos a morrer, nus, sem nenhum tipo de justiça própria. Mas esse se fez carne, ele, pelo seu sacrifício, curou as nossas feridas e nos cobriu com a sua justiça. Essa é a história de Jesus. Jesus que veio resgatar aqueles que estavam prestes a morrer, eu e você. Mas a história do bom samaritano também é a história do necessitado, e o necessitado também é Jesus, porque Jesus Cristo diz que tudo aquilo que nós fazemos a um necessitado, nós estamos fazendo a ele. Que esse pensamento possa nos acompanhar na nossa fé, na nossa religiosidade, para que a nossa religiosidade não seja uma religiosidade hipócrita, apenas de atitudes externas, mas que seja verdadeiramente o amor manifestado em favor do próximo, para que naquele dia, como está lá escrito em Mateus no capítulo 25, Jesus Cristo possa olhar para nós e dizer assim: vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, tive sede, eu estive nu, mas vocês atenderam às minhas necessidades. Que Deus nos abençoe. E agora você fica com o Lúcio, com a parte de sexta-feira. Até a semana que vem, com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos André, sempre pontual, trazendo aí, repartindo em tópicos, trazendo slides. Marcos André é muito caprichoso, muito compromissado, muito responsável. O Alexandre também, graças a Deus, firme e forte aí, né, Alexandre? Cada vez mais um abençoado. E que o Ricardo volte para compor aí, né, esse quarteto que não se forma quarteto de 3, lembra? Bom, pessoal, agora é o momento, então, das perguntas para discussão. Hoje as perguntas já são um pouco mais técnicas, né? E a terceira tem até um atalho aqui, uma ferramenta, mas vamos lá. A primeira pergunta, né, já que é todo esse contexto sobre aí as obras, o trabalhar para o próximo, por que trabalhar para o próximo, diz assim: quando nós consideramos o que Jesus fez por nós na cruz, lá em Filipenses 2, 5, 8, né, Jesus
que não usurpou-se ser como Deus, mas se fez como carne, né? Não sendo Deus, mas se fez como carne e morreu por nós uma morte de cruz. A ideia de fazer para ganhar ou merecer a salvação é um grande erro, é uma afirmação. E aí vem a pergunta: como distinguir entre trabalhar pela salvação, que é um erro fatal, e revelar na vida a salvação pelo que já temos em Jesus? Como nós podemos distinguir isso em nossa vida? Eu confesso a vocês, né, ao preparar aqui o conteúdo, é uma pergunta difícil. Como você distingue entre trabalhar para a salvação, para merecer a salvação, ou trabalhar porque aquilo faz parte de você? Só que muitas vezes, até a gente estava conversando um dia desse num pequeno grupo, muitas vezes a gente faz o que é certo simplesmente porque é certo, certo? Então assim, a gente precisa fazer o que é necessário fazer muitas vezes, e a palavra de Deus é muito útil para nos guiar e nos dizer o que é necessário, e não necessariamente nós estamos com o espírito de barganhar a Deus, mas simplesmente porque nós aceitamos que a palavra de Deus é a verdade e a gente segue a palavra de Deus. Algo que nos ajuda, assim, talvez a distinguir, né? Você fala assim, pessoal, não adianta você ficar trabalhando para merecer a salvação. Por quê? Eu até colocaria assim no slide, assim, eu colocaria, vamos ver assim, colocaria Deus aqui, colocaria o homem aqui do outro lado. E nessa linha aqui, eu colocaria o infinito. Porque assim, qual a distância ou qual a proximidade da natureza humana para a natureza divina? É um abismo, irmãos. Deus é infinito, é onipresente, onipotente, onisciente. Então, assim, o que nós temos para oferecer para esse Deus, para que Deus nos dê algo, sabe? Nossa, esse é bom, hein? Esse irmãozinho é bom, sabe? Eu sei que eu uso umas palavras às vezes pesadas, os irmãos depois comentam lá, mas assim, o que nós somos, senão um monte de células, né, organizadas em tecidos, órgãos, né? Mas somos só isso, somos pó, né? Os Salmos diz, nós somos pó. Como que um pó vai fazer alguma coisa para tentar, como os pagãos faziam, né, para tentar agradar o seu Deus, para tentar trocar, fazer uma moeda de troca? Então, assim, para distinguir essa questão, né, salvação pela obra, salvação e pela graça, praticamente essa a pergunta, é você ter noção de quem é você, quem é Deus, o infinito. E saber que não existe nada que você possa oferecer para esse Deus que realmente traga méritos para você, né? Você vai, não, vou fazer isso, né? Oferecer a gente pode, oferecer o nosso coração sincero, mas nada que eu possa fazer que tenha algum valor nesse ato realizado que realmente Deus, nossa, esse merece, porque nós somos um monte de células organizadas em tecidos e órgãos, né? Para não falar outra coisa, para não ter os comentários negativos. Mas nós somos esse monte, sabe? Então, quando você reconhece que você é um monte, mas que Deus te criou e Ele te cria para te amar. Abba, né? Abba Pai, ou seja, Deus é o nosso Pai, então Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. E aí você então vai fazer o quê? Você vai fazer porque você fala, eu tenho um Pai infinito, um Pai que me ama, um Pai que me instrui no seu amor. E é por isso que a gente revela as nossas boas obras. Não para sermos salvos, mas porque Cristo já nos salvou. E aí sim, você toma posse, né, dessa salvação, né, através da graça, através das suas escolhas, e vai transformando, como a gente aprendeu aí com Alexandre e com Marcos André. Bom, a segunda pergunta é assim: como evitar preconceitos que nós podemos ter em relação àqueles que são diferentes de nós? Como nós podemos evitar preconceito? Novamente, é difícil porque a nossa mente, né, nossa rede neural, ela é muito treinada, né, recebe muitos treinamentos. Por isso que Deus fala, né, para a mãe cuidar da criança até os 6 anos, porque é quando você está treinando, né, os princípios, as estruturas fundamentais do caráter dessa rede neural. Então, para você não ter preconceito, basta você ter duas coisas. Uma, primeiro, você ser educado, né, pelo seu pai, pela sua família, a não enxergar atributos externos. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha amigos japoneses, amigos pretos, amigos gordo, amigo magro. Só que hoje, olhando assim, né, hoje, como eu tenho uma outra visão de mim mesmo, eu falo assim, nossa, eu não olhava para meus amigos, eram meus amigos. Hoje eu sei que um era japonês, um era preto, gordo, outro é magro, menino, menina, né? A gente se relacionava com todo mundo, era na rua, aquela bagunça gostosa de rua, né? Quem teve essa infância sabe o que eu estou falando, quem morou em apartamento não sabe, a não ser que é um condomínio muito legal, que aí tem a turma do condomínio. Mas, como criança, eu nunca ouvi meus pais, sabe? Meus familiares,
discutindo sobre característica de fulano, ou às vezes subestimando a raça ou intelectualidade de alguém. Então, eu não fui treinado para isso. E eu sei que alguns amigos, pela família, né, a gente é treinado. Olha, aquilo lá é não sei o quê, aquilo lá é mulher, aquilo lá é gordo, aquilo lá é magro, aquilo lá é japonês, aquilo lá... Então, eu sei que a gente um pouco é treinado. Mas, quando você cresce, independente, aí eu falo com os adolescentes, né, é hora do cordão umbilical cair. Então, assim, você teve uma educação, mas agora você vai ter a sua própria noção do que você quer ser quando você crescer, né? Você cresceu. Para você ter essa questão, a palavra aqui que ele fala, preconceito, né, para evitar o preconceito, chama-se tem uma palavrinha muito útil para você que não está muito bem treinado com isso e tem um preconceito, ou seja, está treinado com preconceito. Empatia. Empatia é uma palavra assim que resolve qualquer preconceito. Porque quando você pega uma pessoa diferente de você, a primeira coisa que você vai trazer empatia. Você vai se colocar no lugar dela. E muitas vezes a pessoa vem, faz alguma coisa errada, mas daí você vai ter empatia. Você fala assim, espera aí. Será que eu tivesse nascido naquela família, sendo criado do jeito que ele foi criado, educado do jeito que foi educado, passado pelas situações que ele passou, será que eu reagiria diferente do que ele reagiu? Sabe? Então a gente tem que ter uma empatia às vezes com a pessoa, né, que é diferente de nós, para nós tentarmos conversar com as pessoas e tentar entender as razões, né, das suas atitudes, dos seus pensamentos, até da sua macrovisão aí, né? Porque assim você começa você faz muito amigos, né, dessa forma, porque você se aproxima das pessoas, conversa com ela. Quando você tem esse preconceito, essa barreira, geralmente a pessoa diferente você já rejeita, cai fora, já menospreza a pessoa, coloca superioridade, aquela questão do eu, né, que a gente a Sandra Bittar, né, comentou. Então, para 2 é isso, evitar preconceito em pessoas diferentes, empatia. E a última pergunta, né, estou arrastando aqui o vídeo, aqui vai ficar umas horas e pouco, mas vamos lá. E a terceira questão: que textos bíblicos mostram que nós precisamos ser bondosos com todas as pessoas? Pensa nessa pergunta aí, pessoal. Quais textos bíblicos que nos mostram que nós devemos ser bondosos com todas as pessoas? Pense em alguns aí. Bom, eu pensei, né, em alguns, mas como eu sou péssimo de memória, então eu fui lá no ChatGPT e perguntei para ele, né, liste para mim os textos que mostram que devemos ser bondosos com todas as pessoas. E aí o chat me respondeu aqui, ó. Lucas 6,31, assim como vocês querem que os outros lhes façam, faça-lhe vós também. Nossa, esse aqui faz do jeito que as pessoas você deseja que faça. Isso aqui é o filtro principal. Efésios 4,32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Gálatas 6,10, portanto, sempre que tiverdes oportunidades, façamos o bem para todos, especialmente aos da família da fé. Tem sermões só sobre Gálatas 6,10, né? Especialmente as famílias da fé. Romanos 12,10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Olha que igreja linda, maravilhosa, seguindo esses versos, hein, povo? Colossenses 3,12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A lição aí que nós acabamos de estudar. E aí eu pedi, chat, lista mais alguns. Ele listou. Mateus 5,44. Eu, porém, lhes digo, ame ao seu inimigo e orem por aqueles que vos perseguem. Provérbios 14,21. Ó, o Velho Testamento aqui. Felizes os que ajudam os pobres, o Senhor os livrará quando estiverem em dificuldades. 1 Tessalonicenses 5,15. Vejam para que ninguém retribua mal por mal a ninguém, mas sempre busquem fazer o bem uns aos outros e a todos. Né? Romanos 13,10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E Lucas 10,27, ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo. Eu vou perguntar para ele assim, tem mais algum? Tem mais algum? Vamos ver o que ele vai responder aqui. Mais alguns? Com certeza a Bíblia é repleta. E aí ele começou, 1 João 3,17, Provérbios 19,17, Lucas 6,5, Romanos 15,1, Tiago 2,8. E ele vai listando porque existem inúmeros versos na Bíblia que nos ajudam, que nos orientam, que nós devemos tratar bondosamente, né, o nosso próximo. Beleza, pessoal?
Então usem aí, ó, o ChatGPT ajuda a estudar a Bíblia também, pessoal, porque a minha cabeça para essas coisas, eu guardo equações, isso eu guardo fácil, algoritmos, mas textos e referências, misericórdia, é a minha fraqueza. Mas é isso aí, pessoal, espero que as perguntas para a discussão também tenham contribuído aí com a sua reflexão, com o seu contato aí com essa lição, e que você, né, não esqueça de deixar sempre o seu likezinho, isso é muito importante para nós seguirmos aí, né, com essa plataforma do YouTube e termos aí uma relevância dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Vamos terminar essa oração terminar essa lição assim como nós começamos, com uma oração. Peço que você, em reverência, busque o Senhor agora nessas palavras de oração. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui concluindo mais a gravação de um vídeo, mais um conteúdo. 7ª lição já dessa série. Começou, parece que ontem, já estamos aqui na metade. Uma lição tão prática, com tantas lições realmente a serem aprendidas e serem praticadas, Senhor. Continue conosco, continue abençoando aqui a cada ouvinte aqui do canal, cada pessoa que às vezes recebeu o link pela primeira vez e que tem gostado, ó Pai, de estudar a Tua Palavra e tornar-se mais íntimo da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por esse privilégio que nos dá nesse momento tão complicado desse planeta, mas obrigado por essa Tua graça e a Tua companhia. Em nome de Jesus oramos. Amém, pessoal. Bom, pessoal, é isso aí. Então, nos vemos agora só lá no 8º vídeo, na 8ª lição, onde vamos estudar missão em favor dos necessitados. Então, meio que uma continuação aqui do próximo, beleza? Fiquem com Deus, até lá. Tchau, tchau, pessoal.